boa tarde, meninas. Já estou aqui para iniciar o nosso devocional e hoje é o nosso quarto dia. Hoje, mais uma vez, nós vamos ter a participação de uma convidada muito especial. Hoje, a Ari vai estar conosco, dando seu testemunho, trazendo pra gente as suas experiências e algo que o Espírito Santo ministrou no coração dela. Já abre o teu coração para receber, anote tudo que o Espírito Santo te revelar. Isso vai fazer a diferença durante esses dias. Cada coisinha que você anota, de cada pessoa que vem, vai somando e vai criando algo dentro de você. Isso que é importante, você pegar o seu caderno e estar aí com ele nas anotações, ok? Um beijo. Vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, me deparei com uma cena que até hoje eu não esqueço. É o Espírito Santo de Deus, assim, esse calma. Eu ouvi a voz do Espírito Santo e obedeci. Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em mais um dia de devocional para compartilhar aquilo que eu vivo, um testemunho lindo, né, que o Senhor fez na minha vida, né? Eu tenho 36 anos, sou casada há 15 anos, tenho 4 filhos, 3 homens e uma menina mais linda. Estou aqui com o tema organização da casa e da rotina com a família para uma vida mais saudável e uma vida de mais autocuidado. A gente sabe que hoje em dia as mulheres, elas casam, elas, assim, não é, vou dizer assim, que se deixa, mas assim, o cotidiano, a rotina acaba atropelando e ela se esquecendo de quem ela é. E eu estou aqui para ativar. Se você está assim, nesse estado, eu não vou conseguir nesses 21 dias, eu não sei como é que vai ser, eu vim aqui para te ativar. A mudar essa chave que precisa ser mudado na sua vida. Primeiramente, eu vou contar um pouco do meu testemunho, daquilo que o Senhor fez em minha vida, para até chegar nessa rotina minha com filhos, marido, de me cuidar, de ter esse autocuidado. Eu vou contar um breve testemunho, vou ser rápida, para não tomar muito tempo, o vídeo não ficar muito longo. E eu vou ler em Mateus 6,6, que eu acho que todo mundo conhece, mas a maioria de nós, né, não colocamos tanto em prática. Fala o seguinte: mas você, quando orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai que está em secreto. E o seu pai que estiver em secreto recompensará você. Os primeiros 5 anos de casamento, eu vivi, vamos se dizer, um caos no meu casamento. Às vezes as pessoas casam e falam assim: nossa, o meu casamento, quando começou, era maravilhoso e depois que se esgotou. O meu não, o meu foi totalmente diferente. Eu já era evangélica, meu esposo não, né? Eu já conhecia um pouco ali da palavra e ele bebia, ele farreava, ele saía à noite, eu ficava em casa e era uma tribulação. Nessa época eu só tinha o Guilherme, o de 15 anos, né? Que o meu menino mais velho tem 15 anos. E assim, foram lutas, dias de eu achar que não ia conseguir, mas o Senhor fez com que eu não desistisse. Talvez você está aí pensando em desistir do seu casamento, em desistir de se cuidar, em desistir de cursar uma faculdade. Eu não sei o que você tanto anseia, eu não sei o que se passa sobre aquilo que você pede tanto ao Senhor, mas confie nele, entregue a ele, porque o Senhor, ele sabe exatamente a hora certa, o dia certo de todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Eu falo que quando eu estava buscando, eu estava buscando com as minhas próprias armas. Porque muitas das vezes eu fui uma mulher sem sabedoria e eu não ia conseguir aquilo. Mas quando o momento que eu entreguei ao Senhor a vida dele e falei: Senhor, eu não dou conta, e o Senhor, tome conta. Porque eu já não tinha mais nem como prosseguir, sabe? Foi muito difícil, né? Quem vê meu esposo hoje, vê bonitinho, né? E calminho, mas só Deus sabe a transformação que ele fez em nossas vidas por completo. E como eu falei aqui em Mateus 6,6, o tanto que é importante o lugar secreto de intimidade com Deus. Foi num momento onde eu estava indo para a igreja e nesse dia eu ia abrir o culto. E nesse dia meu esposo estava bebendo muito desde cedo. Eu falei: Senhor, não vou conseguir. E ele nunca foi de chegar para mim e falar assim: não, hoje você não vai para a igreja. Muito pelo contrário, ele sempre me incentivava e tal. Só que nesse dia parecia uma coisa. Ele falou assim: você vai viver na igreja agora? Seu mundo agora é a igreja? Eu fingi que não vi.
Aí fui, cheguei na igreja, eu falei, eu não vou conseguir abrir o culto, eu não vou fazer a abertura. Só que aí eu encontrei forças, fiquei no culto, fiz a abertura do culto, vim para casa. Quando eu cheguei em casa, me deparei com uma cena que até hoje eu não esqueço. Meu esposo estava sentado na porta da sala, dormiu, né? De tanto que ele se embriagou, ele acabou dormindo, só que a latinha, ele estava assim com a latinha, do lado dele, não caiu. Aí o Espírito Santo de Deus assim, disse, calma. E eu ouvi a voz do Espírito Santo e obedeci. Coloquei ele na cama, joguei a latinha fora, fui para o banheiro. Lá, mulheres, eu me derramei completo na presença do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não aceito esse tipo de situação. Eu não aceito o meu filho crescer em uma casa onde há farra, onde há brigas, onde há contenda. Eu não quero isso para a vida do meu filho. Eu não quero que ele cresça nesse lar, vendo a maneira do pai dele. Eu falo que não foi no piscar de olho como aconteceu da noite para o dia, mas só que foram dias, né, anos orando, 5 anos, né, buscando isso do Senhor. Eu lembro muito dessa passagem de Davi. Davi, se ele fosse olhar para a circunstância de um todo, né, do que ele passou desde o passado, Davi era um homem pequeno e Deus deu força a ele para lutar contra aquele gigante. Davi poderia olhar para o gigante e dizer assim, nossa, eu não vou conseguir, igual os soldados de Saul. Mas Davi foi forte e valente, porque ele tinha um Deus que estava com ele naquela luta, né? Como eu falei, eu não sei qual a luta que você anda enfrentando e passando, mas creia que tem um Deus que está conosco para guerrear e lutar nessa peleja, porque o Senhor é Deus maravilhoso, é o Deus todo-poderoso. E como eu havia falado, a gente foi para a igreja no outro dia, antes disso tudo acontecer, dele ter se embriagado e dormido. E lá ele se converteu. E desde então tem 10 anos de conversão. Nunca mais um álcool na boca. Mulheres, ele era tão viciado que eu falo que o vício, ele cega a vida das pessoas, que ele deixava de comprar o pão do amanhecer para poder beber. Tinha vez da gente acordar e não ter dinheiro para comprar o pão para tomar o café da manhã, porque ele tinha gastado toda a bebida. Para vocês terem uma ideia de como que era, né, toda a situação. E eu estou aqui para dizer para você que continue orando, independente da situação que você viva hoje. Tem um Deus que pode fazer milagres, tem um Deus que pode fazer maravilhas sobre você. Só basta você crer, porque às vezes o inimigo lança setas para tentar nos paralisar. Mas maior é o nosso Deus que está conosco todos os dias. E eu não deixei de acreditar que o Senhor ia mudar a situação da minha casa, do meu casamento. Nós vivíamos de um todo, vamos dizer. Não era só o casamento, mas era a vida financeira, um fracasso. E a partir do momento em que a minha casa, meu esposo, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, foi um momento em que Deus foi transformando, sabe? Foi moldando, foi lapidando, fazendo com que a nossa vida financeira alavancasse. A nossa vida financeira subiu de nível. E aí o Senhor abriu muitas portas através disso. E eu glorifico muito ao Senhor por esse momento de estar aqui com vocês compartilhando isso. Porque talvez você fala assim, mas eu sou solteira. O que é que eu tenho a ver com esse testemunho? Tem a ver que para quando você escolher uma pessoa a qual você vai casar, saiba a pessoa que você está escolhendo. A pessoa que vai conviver com você, porque casamento não é uma coisa que você, eu caso hoje e amanhã eu vou me separar. Não é assim. A gente aprende a lidar com os problemas, confiando que o Senhor está no controle de tudo e não no controle nosso. Nós não temos esse poder sobre essas coisas. E assim, Deus transformou de um todo, da nossa vida financeira, na vida espiritual, na vida conjugal, né? E quando o meu filho mais velho estava com 10 anos de idade, eu engravidei, né? E com 4 meses de gestação, eu fui fazer um ultrassom e eu descobri que o coração do bebê já não estava mais batendo. E aquilo ali, gente, meninas, foi uma tristeza muito grande, né? Passei dias chorando. Quem já perdeu um bebê, um filho, sabe a dor que é. Eu achava que aquilo ali não ia passar nunca, mas
passou, né? Para meu esposo, ele falava assim, não, amor, não vamos ter outro filho, não, você sofreu muito, foi muito sofrido e tal. Ela falava, não, eu quero ter mais um filho, eu não quero só ter um, eu quero ter mais um, porque o Senhor foi muito generoso. Com 8 meses da perca da minha neném, eu engravidei novamente. E para a glória do nome do Senhor, eu falo que foi dupla honra, né? Porque foram 2. Nos deu um casal de gêmeos e foi uma alegria muito imensa. Nessa época, eu não me alimentava bem. Nessa época, eu comia de tudo. Eu tive, até os 4 meses da gestação dos gêmeos, eu tive um enjoo muito profundo. Quando passou esse enjoo, gente, eu comia horrores. Comia muito mesmo, sabe? E aí, com o passar do tempo, fui só engordando. Aí eu me lembro que no último pré-natal que eu fiz, quando eu cheguei no consultório, a minha médica olhou pra mim e falou, Antônia, eu tô com dó de você. Aí eu disse, por quê? Ela disse, moça, você tá enorme. Aí ela perguntou o que eu tava sentindo. Eu achava que era por conta da gravidez, porque era gêmeos, né? Era normal sentir o que eu tava sentindo, né? Aí ela falou, não, você tá com começo de pré-eclâmpsia. Aí quando eu subi na balança, eu tava com 92 quilos. Gente, de 56 quilos para 92 quilos, engordei 32 quilos. Ela já me encaminhou rapidamente para a Santa Casa. Eu fui lá, tive um parto de alto risco e tudo mais. Minha pressão estava a alturas. Graças a Deus, ocorreu tudo bem no parto, com as crianças, comigo, pós-parto, sabe? Foi tudo tranquilo, graças a Deus. Mas aí, né, Isaac e Isadora, e aquele corre de cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de esposo, cuidar da casa, de tudo. Acaba que a gente vai se deixando, né? E eu comia de tudo, minha alimentação não era uma alimentação balanceada, comia muita coisa industrializada, pedia muitos lanches e tudo mais. Aí parei assim para pensar um pouco. Eu estava me olhando no espelho e eu falei assim, Senhor, não tô gostando disso não. Não tava bem, né? Aí parei, eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou mudar alguma coisa aqui. Comecei, né, fazendo umas caminhadas. E eu tinha uma prima que estava fazendo academia. Aí eu falei, eu vou pra academia junto com você. Mesmo você com uma rotina tão acelerada, e você quer cuidar de si, você acha um tempo. Minhas irmãs, eu acordava 5 horas da manhã nessa época. E eu ia pra academia, eu acordava 5 horas da manhã, fazia meu devocional, orava. Quando era 6 horas, a gente já estava na academia, 6, 7 horas. Aí eu vinha da academia, chegava em casa, ia arrumar a casa, ia fazer almoço, ia cuidar dos gêmeos, cuidar do mais velho, né? E tudo mais. Isso não me atrapalhou a me cuidar. Só que eu precisava de algo mais, né? Nessas coisas, eu ficava incentivando meu esposo. Vamos pra academia, não sei o quê, vamos se exercitar, vamos comigo. E ele, não tenho tempo e tal. Aí quando ele foi vendo, né, as minhas mudanças, a mudança de corpo, minhas mudanças de hábito, ele começou também a querer. Aí ele, não, também vou pra academia. Ele começou a ir pra academia também. Indo pra academia no tempo dele, eu no meu tempo, né? Às vezes um ficava com as crianças, outro ia, né? E assim a gente intercalava pra gente ter esse tempo, porque a gente precisa se exercitar, a gente precisa se cuidar, né? Porque nós temos uma vida só. Eu falo que a nossa segurança, ela está em Deus, mas cabe a nós saber que a gente tem que cuidar de nós, do nosso corpo físico. A nossa vida é uma só, o Senhor nos deu para a gente cuidar com amor, com zelo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente tem que ter esse discernimento de nos amar. Talvez você está aí, mulher, não se ama mais, não se cuida mais. Ora, peça ao Senhor que te dê discernimento, que te dê sabedoria. E tudo que eu fiz foi parar e analisar e ver que ali estava tudo errado. E aquilo refletiu muito, não só em mim, no meu esposo, mas refletiu também nos meus filhos. E eu falo que a gente ama churrasco, né, aqui em casa. Nós amamos churrasco. Mas aqui a gente assa uma carne, tem gordura na carne, mas sabe o que a gente faz? Corta aquela gordurinha. Né? A gente ama café aqui em casa, a gente toma café sem açúcar. E teve um dia que também foi um norte, veio uma nutricionista na nossa igreja e ela falando sobre os embutidos, sobre os salgadinhos, essas coisas, né? Esses lanches. E eu ainda comprava lanche para os meus filhos e eu falei, não,
Se eu mudei, eu também vou mudar a alimentação dos meus filhos. Hoje eles comem mais frutas, mais verdura. Tem uns lanchezinhos, né? Mas eu não compro sempre, né? É só uma vez ou outra. Mas mudou tanto que eles também não comem gordura. E se eles verem uma comida gordurosa, eles não comem, sabe? E isso reflete nos nossos parentes, amigos, né? Eu sempre gosto de ir para academia e postar foto dos meus pratos, das minhas escolhas, do meu dia a dia. E eu recebo várias mensagens de mulheres que foram impactadas com tudo isso. Então, assim, nós não somos uma represa, eu sempre falo isso, mas nós somos um rio a derramar na vida das pessoas. Que você, que está aí me ouvindo agora, você, mulher, se cuide, se ame, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, mas se cuide, faça um exercício físico. Eu não tenho tempo para ir. Faz em casa, meia hora. Diz os pesquisadores que 5 minutos você fazendo algum tipo de exercício físico, não ficar sentada no sofá, já muda um pouco a sua saúde. Então comece aos poucos, porque não adianta querer começar de uma vez, vai aos poucos até você tomar gosto, até você gostar disso. Meu esposo não gostava de academia e hoje ele vai comigo, a gente vai 5 vezes na semana, né? Dentro da nossa rotina que nós temos, devido ele ser empresário, ele trabalha, mas mesmo assim ainda tem o tempo dele ir para academia, se cuidar. Aí eu também procurei, né, uma orientação com um nutricionista para ele saber se eu estava me alimentando corretamente ou não, se meu peso estava ideal para o meu tamanho. E foi aí que eu procurei uma nutricionista, eu tive toda a orientação dela. Aí comecei a pesar meus alimentos. E assim, para quem acha que fazer dieta é algo caro, não é. Porque quando eu cheguei no consultório dela, ela falou: o que você gosta no café da manhã? O que você gosta de se alimentar? O que você gosta de se alimentar no almoço? Ela falou: vou fazer a sua dieta baseada no que você tem em casa. Eu não quero fazer nada fora disso, sabe? Não é nada, nem um bicho de 7 cabeças, não. Fazer uma dieta. É algo, sabe, simples. Você ter uma verdura, você ter frango, né? Que hoje em dia o frango, ele é mais em conta. Ter ovo. Tenha sempre umas coisas mais naturais em casa, né? Eu sempre indico de fazer a comida, o preparo o mais natural possível. A sua saúde, ela agradece. Então aí eu cheguei a um percentual de gordura muito bom. Meu esposo também foi na nutricionista, começamos juntos a dieta. Eu falo que o casal junto é outro nível, sabe? A gente começou a se exercitar, depois a alimentação. Isso refletiu no meu filho também, que hoje também faz academia, o nosso de 15 anos. E os gêmeos falam também que quando tiver idade, eles também querem entrar na academia, treinar junto com a gente. E aí, depois que eu tive Isaac e Isadora, os gêmeos, para surpresa, veio mais um, né? Aí veio o que tem hoje 2 anos de idade. Mesmo eu grávida, né? Eu perguntei à médica se eu podia continuar exercitando. Ela falou: se você não tivesse fazendo exercício nenhum, você não ia mais poder treinar. Mas como você já treina, continua. E eu continuei, né, a treinar. Só que aí teve um probleminha na gravidez, que eu tive que parar, que eu não poderia fazer força física, né? Porque eu poderia ter um parto prematuro. Só que eu tive uma gravidez assim, tão tranquila, sabe? Diferente das minhas gravidez anteriores, porque dessa vez eu já me cuidava, eu já sabia o que era se alimentar certo, né? Eu não enchei, nas outras gravidez tudo eu enchei, né? As 2 eu tive pré-eclâmpsia, Isaac e Isadora foi pré-eclâmpsia gravíssimo, e dessa minha pressão estava numa boa, meu peso estava ideal, tudo assim, por quê? Porque eu mudei a minha mente, né? Eu virei a chave que precisava para aquilo tudo acontecer. E hoje Benício está com 2 anos de idade. Isso não me impede também. 4 filhos, a rotina acorda, café da manhã, almoço, né? Tem que cuidar dos filhos, do marido. Isso não me atrapalha a me cuidar, a fazer uma alimentação melhor para eles, a ir para academia, sabe? Mesmo diante de toda essa rotina de 4 filhos, de esposo, de casa, isso não fez com que me paralisasse, muito pelo contrário, fez com que eu quisesse viver mais para ter a disposição de brincar com eles, de estar com eles, porque eu vou te dizer,
Se eu não tivesse parado para olhar-me no espelho e falar, não, aqui não tá certo, eu acho que eu não aguentaria a rotina que eu vivo hoje, sabe? É muito bom. Eu falo que o meu treino, eu treino 5 vezes na semana, eu falo que ele é uma terapia para mim, sabe? É uma terapia. No dia que eu não vou, eu fico zangada. Fico estressada, sabe? Então, assim, você que não tem ainda esse hábito de se alimentar, de se cuidar, e esses 21 dias de desafio, vai vir coisas para tentar te paralisar. Mas não desista, porque eu creio que através de tudo isso que Deus colocou no coração de Elvira, eu creio que vai vir grandes testemunhos. Vai vir grande testemunho de mulheres que parou e vai pensar e refletir, não, eu tenho que mudar, eu preciso disso, eu necessito, o meu corpo precisa, a minha vida, os meus filhos, eu não sei, precisa. E eu quero colocar um desafio para você, mulher. O desafio é fazer uma mesa posta, pelo menos em uma refeição ao dia. Talvez você fale assim, Ari, mas eu moro sozinha, como é que eu vou fazer uma mesa posta só pra mim? Faz e convida Jesus pra estar nessa mesa posta com você, mulher. Gente, aqui em casa eu faço no café da manhã e principalmente no almoço. É muito bom, é muito prazeroso você sentar com sua família, aquele momento. É claro que quem tem criança tem, né? Às vezes, não quero isso, não quero briga, tudo mais, mas eu não desisto de fazer uma mesa posta na hora do almoço e sentar todo mundo. Enquanto todo mundo não chega, a gente não almoça. A gente primeiro ora, né? Cada dia uma pessoa para orar e depois a gente faz a nossa refeição, tá? Então, assim, o desafio é esse, você fazer uma mesa posta e vai lá e posta para nós que você tá fazendo essa refeição. Tá? Eu quero estar aqui finalizando com vocês, orando por você, mulher. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós bendizemos e engrandecemos o teu nome, Pai, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado e tem nos ajudado, Pai. Diante desse desafio a qual nós estamos, desses 21 dias, Pai, nos sustenta, Pai. Que o Senhor seja o nosso socorro, que o Senhor seja o nosso alicerce, que o Senhor seja a nossa busca diária para vivermos dias longos aqui nessa terra com saúde, com paz, cuidando de nós mesmos, meu Pai. Que o Senhor venha ser sobre esta mulher, Pai, que está nesse devocional de hoje, meu Deus, para que o Senhor possa alcançá-la, meu Pai. Que a alegria do Senhor seja nossa força, meu Pai. Nos sustenta, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos vencer a cada dia, testemunhando quão bom é o Senhor e digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Que assim seja, Pai. Amém.